E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 27 de março. E o assunto por aqui hoje são os eclipses na astrologia. Quem vem para esse papo hoje é um astrólogo super experiente, professor de vários professores de astrologia, e é ninguém menos que ele, o Gerson Pelafsky. Deixa eu já puxar o Gerson aqui para o nosso papo. E dando um salve aí para o Naman Guimarães, que já está na área. Boa noite, Melissa. Já mandei o convite aqui para o Gerson, que já está na área. Boa noite, Gerson. Opa, Tudo bem? tá. Por que será que tá aparecendo aqui? Acho que está na tua outra câmera. Está na câmera de trás, eu acho, do celular. Boa noite, Astrosfera, Astrologia. Boa noite, Aldo dos Dias. Só os astrólogos fera aqui hoje acompanhando esse papo. Estou tentando puxar aqui. Acho que agora deu. Deu. Boa noite, Gerson. Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigadão aí, Gerson, primeiramente por aceitar esse convite aí. Pô, satisfação enorme te receber aqui para esse papo e obrigado por ter conseguido esse tempinho aí. Ok. Só não tô vendo tua imagem. Ixi. Não tô vendo. Se você tiver com o computador do lado, acho que talvez funcione. Não sei se dá certo, mas ultimamente o Instagram tem sabotado aí as lives aí e os meus convidados não conseguem me ver. Semana passada com o Ah, Aldo Dias aconteceu isso. vou tentar ver aqui, peraí. Ai, Enquanto isso, vou dando boa noite para o Círculo da Celebração, Fabiana Ghiradini, Cartas na Ermida, Anita Bueno de Araújo, Carla Angeli. eu vou. Pelo computador eu consigo te ver. Ah, pelo computador eu te vejo. Tá, ver aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue dar um drible aí no Mark Zuckerberg, dono do Instagram, aí, que anda sabotando os astrólogos. É, Gerson, tem tem algum, eu vou, tem uma diferença aí de segundos aí. Pelo computador eu consigo te ver. Ah, ah, pronto. eu vou Tudo pedir para bom? você, de repente, só mutar o teu computador, tirar o E, áudio do computador. exato, é o que eu estou fazendo Show. agora. Tudo bom? Tudo ótimo, Gerson. Bom, primeiramente, como eu te falei, né, obrigado aí por ceder um pouquinho do teu tempo aí, e do teu conhecimento, né? A gente teve eclipse aí essa semana e eu falei, puxa, o Gerson soltou há um tempo atrás uma tradução aí do Lilly, né, sobre os eclipses e tal. E eu falei, cara, além dessa tradução, o Gerson é um astrólogo com uma caminhada incrível aí, acho que vai ser legal falar sobre os eclipses com o Gerson. Então, te chamei aí, né, para esse papo. E queria, antes de mais nada, Gerson, te introduzir aí, né, para quem ainda não conhece o trabalho do Gerson, se é que isso é possível aí em termos de astrologia, deixa eu dar as credenciais do Gerson aqui. O Gerson, ele é formado em letras, ele chegou a cursar filosofia, inclusive, na USP, e começou a estudar astrologia em 88. Desde 2001, o Gerson ele pesquisa o trabalho de autores tradicionais como Vétios Valens, Doroteus de Sidon e Abu Ali Al-Khayyat, entre outros. E já teve artigos publicados no Brasil e no exterior. Além de ensinar astrologia, como palestrante, o Gerson ele já apresentou aí diversos trabalhos e encontros consagrados aí da comunidade astrológica, como Sinage, Sinastro, os encontros da Escola Gaia e inclusive os encontros de astrologia, que era um congresso que acontecia em Buenos Aires. É isso aí, né, Gerson? Isso. Maravilha, caminhada grande aí na astrologia.
E Gerson, antes da gente entrar no papo do eclipse, né, como eu sempre pergunto aqui para os convidados, como que você entrou em contato com a astrologia? Como que você foi fisgado aí por esse saber? Bom, eu tive uma namorada, na verdade mais de uma, que gostava de astrologia, era ficcionada, então ela me falava, olha, você canceriano, tal, e uma tinha um estudo mais superficial, depois tive uma outra namorada que era astróloga, chegou a ser praticante mesmo, né? E, e daí foi a via de acesso a esse conhecimento, né? A gente sabe que o público feminino tem há uma grande incidência do público feminino nas escolas de astrologia, né, nas palestras, não só de astrologia, mas nesse mundo, esse conhecimento, né? E aí, então foi a namorada que puxou você para estudar astrologia. Isso. E depois isso foi no final de 87. Depois, em 88, teve uma inauguração de uma escola de astrologia, que é a do Maurice Jacuel, a escola Girassol, que ficava na Vila Madalena. E lá, então, de início, me interessei por um curso. Eu não cheguei a fazer estudo de mapas, de técnica astrológica propriamente dita, mas ingressei num curso que era sobre cosmologia e metafísica, astrologia, cosmologia e metafísica. Falava do Ibn Árabe, da relação das letras com as mansões lunares. Isso tem no sufismo, que é o esoterismo islâmico, né? E também na Kabbalah, né? E ele trazia esse conhecimento esotérico, ele trazia referenciais por exemplo, René Guénon, os livros do René Guénon, desses místicos sufis, né? Como Ibn Árabe e outros, né? Que aborda a astrologia sob essa perspectiva mais metafísica. E teve algum momento que você falou, cara, quero ser astrólogo mesmo, quero, esse negócio é para mim, eu gosto disso. Teve algum momento que você vê assim como uma virada de chave, uma... Nesse ano mesmo eu fiquei muito entusiasmado, que eu assistia às aulas, né? Depois, quando eu saía da aula do curso de cosmologia, tinha as aulas também da Liz Green, de um curso baseado em Saturno, da Liz Green. Se eu não me engano, é o livro Saturno, né? E aí eu comecei a ver, nossa, faz muito sentido, né? As interpretações que ela colocava. Na época, a astrologia bastante em voga era Liz Green, Stephen Arroyo, no final dos anos 80. Né? Uhum. Então, era o que tinha de bibliografia. A não ser que você fosse em livrarias como Horus e PAC, que eram livrarias especializadas esotéricas de São Paulo, você conseguia uma bibliografia um pouco diferenciada. Mas eu acredito que as pessoas que começaram a estudar nessa época passaram por por esses autores, né? Meio que era obrigatório passar por esses autores. É o Que que estava vigente na época, né? era a astrologia que estava vigorando mesmo, essa astrologia que eles chamam de psicológica. Certo. Astrologia psicológica. E aí, em que momento que você entra em contato com os autores tradicionais? Em que momento que você vai encontrar a tradição astrológica mesmo, Gerson? Depois do ano 2000, 99, 2000, 2001, por aí, para essa época, eu estava um pouco insatisfeito com a prática astrológica, porque eu sentia que havia lacunas no conhecimento e fui procurar o conhecimento mais antigo, principalmente a parte preditiva. Eu considerava que as técnicas disponíveis na astrologia moderna deixavam muito a desejar para a previsão astrológica propriamente. Uhum. Aí eu comecei a me interessar por astrologia da Índia, mais ou menos nessa época, 2001, paralelamente 2001, 2002, a astrologia da Índia, também fui
descobri os cursos do Robert Zoller. E eu adquiri nessa época, mais ou menos, não sei se foi 2002, um curso do Robert Zoller sobre direções, que depois veio a ser um dos carros-chefes do meu trabalho, o uso das direções por termos. Foi mais ou menos nessa época. Começou com a astrologia da Índia, né, que eles chamam de astrologia védica, não sei se é uma terminologia correta, mais ou menos em 2001, né? E aí logo depois eu comecei, que é uma astrologia tradicional também, né, da Índia. E desde aquela época eu venho estudando também a astrologia da Índia. Eu uso algumas técnicas, é que eu não divulgo, mas eu aplico. Não é que eu misture com a astrologia ocidental. Eu aplico só a astrologia indiana, depois eu aplico a ocidental e comparo. Certo. Não é uma mistura, né? Não é uma Uhum. em paralelo, né? Umas técnicas da astrologia da Índia. Então eu continuei adquirindo muitos livros e estudando, né? Mas eu não especializei tão. Ainda talvez eu volte um estudo mais aprofundado da astrologia da Índia, que eu considero muito boa também. Sensacional, Gerson. Eu sempre faço essa pergunta, né? Porque as pessoas gostam de saber a origem, né? Como que foi o trajeto do astrólogo convidado, né? E você tem muito chão aí, né? Muita estrada caminhada na astrologia. E, Gerson, já entrando no nosso tema de hoje, né? Os eclipses, né? Assim, essa semana a gente teve um eclipse penumbral aí e tal. Tecnicamente, o que é um eclipse, assim, né? Que tipo de eclipse que tem? E o que é tecnicamente um eclipse? O eclipse, antes de tudo, todo eclipse é uma lunação, mas nem toda lunação é um eclipse. Porque o eclipse ocorre sempre do Sol, sempre na lua nova, o eclipse da lua na lua cheia. Porém, por que toda lunação é um eclipse? Porque tem que haver um alinhamento com os nodos lunares, né? Dos luminares com os nodos lunares no momento do eclipse. E o nodo é o ponto de intersectação entre a trajetória da lua com a eclíptica, que é o percurso do Sol, percurso imaginário do Sol ao redor da Terra, e esse feixe que ele faz nesse percurso cria o zodíaco, os 12 signos, nesse percurso de 12 meses que é o ano solar, né? Então, você tem aí a relação do Sol e a da Lua, do ciclo do Sol e da Lua, onde esses ciclos se encontram, né? Agora, no eclipse solar, você tem a Lua se interpondo entre o Sol e a Terra e encobrindo, então, a luz solar, né? E no eclipse lunar, você tem a Terra entre a Lua e o Sol, impedindo que a luz do Sol ilumine a Lua, né? Bloqueando, então, que a Lua não tem luz própria, ela depende da luz solar. Então ela fica com a luz obscurecida. Agora, existem mais detalhes técnicos astronômicos. Eu convido o público a procurar sites astronômicos para fazer para se informar de maneira mais detalhada. A gente não vai entrar também, né, tanta Sim, tecnicidade nesse aspecto, né? isso. É mais para a gente começar, né, a jogar uma luz sobre o assunto, né, por esse ponto de vista mais técnico, né? Agora, falando astrologicamente dos eclipses, Gerson, quando que eles começam a ser mencionados, assim, quando que a gente pode considerar as primeiras menções na astrologia, né? Porque o Ptolomeu ele já cita, mas parece que não foi o primeiro, né? Nós encontramos na Mesopotâmia, na Babilônia, aquele famoso Enuma, Enuma Anu Enlil, que é de cerca de 1500 a.C., né? Aproximadamente. Então, que eram tábuas em argila, onde haviam inscrições feitas pelos sacerdotes astrólogos da época, endereçados ao rei assírio. E trazendo, então, presságios derivados da observação do céu. Então, alguns desses presságios envolvem
a observação dos planetas, e tem também algumas dessas tábuas que fazem menção ao eclipse do Sol e da Lua. Uma sequência de tábuas que fazem menção ao eclipse do Sol e outra sequência que menciona os eclipses da Lua. E eles fazem advertências sobre calamidades que podem recair sobre o rei, né? Porque desde sempre há essa noção, o Sol e a Lua são os luminares que têm analogia com, são as luzes do céu, por exemplo, ou seja, tem analogia com o rei e a rainha, né? No caso. Tem esse reinado, né? O Sol, principalmente, que tem que o nosso zodíaco é solar, né? Principalmente, né? Que tem essa questão dos 12 meses, né? Que tem relação com o ciclo solar. Então, o Sol é como que um guia, né? Desse zodíaco. O guia porque é pelo movimento dele que a eclíptica é criada. Então, a analogia do Sol com o rei se fazia presente desde essa época. E também em Roma, na Grécia Antiga, também existia essa preocupação de que o rei fosse afetado. Porque o obscurecimento do Sol, o Sol tem analogia com a vitalidade, com a vida, poder. Então, poderia acontecer uma calamidade sobre a saúde do rei ou a perda do poder, né? O obscurecimento da posição do rei. Agora, Gerson, é muito interessante essa informação que você trouxe, né, de 1500 antes de Cristo, e desses presságios, porque a gente está falando de uma observação celeste que não é exatamente a astrologia que a gente conhece hoje, né? Seria uma pré-astrologia, vamos dizer assim? Sim, como eu mencionei, eram presságios, né? Então é uma mistura de astrologia com um presságio, que seria uma espécie de profecia do que pode vir a acontecer, né? Porque os astrólogos de então eram também sacerdotes, então eles tinham um lado mágico e místico, diretamente ligado à prática da observação do céu. Eles faziam rituais, né? Eles tinham práticas. Como no Egito também. No Egito nós temos uma astrologia também, que é a origem dos decanatos, os 36 decanatos. Né? Você encontra no Egito a menção a esses 36 divisões do zodíaco. Que eram aquelas semanas de 10 dias lá que eles faziam pelo cálculo, acho que da ascensão heliacal, não lembro agora qual era o racional deles, mas era alguma coisa assim, né? Tinha relação com o ciclo heliacal das estrelas, tudo. E também tinha relação com a magia e com a religião mágica dos egípcios. Então, cada um desses decanos tinha relação com uma divindade que, por sua vez, presidia alguma parte do corpo humano. Então, eles utilizavam para práticas de cura, mágicas e medicinais, né? Para religião. Sensacional. Porque Isso religião, tudo antes de Cristo, magia e né? medicina estavam ligadas, né? Uhum. Medicina e magia. Não só nessa época, depois a gente encontra no Renascimento, por exemplo, uma ressurgência desse tipo de enfoque, né? Por exemplo, com Atílio Fitino, que era médico, mago, astrólogo, músico. A gente encontra É muito interessante esse conceito que você trouxe, né, de eles estarem já vendo questões de cura, né, inclusive nesse período antes de Cristo, porque depois a gente vai ter depois o desenvolvimento dos temperamentos, toda aquela análise mais médica da influência natural, né, no ser humano, mas isso já vinha sendo desenvolvido já séculos antes, então é isso? Isso já tem essa interface, né, entre o estudo astrológico e a questão da saúde. Já tinha, desde o Egito, passando pela Babilônia, e depois na Grécia, com os humores que tiveram um papel importante na medicina. Né?
Hipócrates dizia que o médico tinha que conhecer astrologia Uhum. para praticar sua arte. Tanto que a astrologia fez parte até 1600 do currículo nas faculdades de medicina, porque era importante para fazer diagnóstico. Também porque a dissecação de cadáveres era proibida, uma prática proibida pela igreja. Então, eles tinham que, para fazer entender todo o processo da doença e da morte e tudo, né? Uhum. Eles tinham que usar outros recursos. Certo. E, Gerson, falando dos efeitos, né, e significados, assim, inicialmente, qual que é a diferença dos efeitos de um eclipse solar com um eclipse lunar? O eclipse solar, ele é dado um peso maior, inclusive em termos de efeito, ele teria um efeito em anos que corresponderiam às horas de duração do eclipse, enquanto que o lunar teria um efeito em meses. Então, tem um impacto mais reduzido. Porém, você vai encontrar mesmo na descrição, se você pega no Lilly, a lua em leão, o eclipse da lua em leão pode atingir príncipes e tal. Mesmo o eclipse da lua também pode ter um impacto sobre governantes, porque tanto o Sol como a lua são os reis do o rei e a rainha do céu, né? Uhum. Então eles têm pode ter esse impacto. Porém, o Sol ele é considerado o eclipse solar, mas teria um impacto mais duradouro, né? E aí existe uma conta, né, Gerson, por exemplo, o tempo de duração em relação ao tempo do efeito que o eclipse vai surtir, certo? Isso. Hoje em dia, na astrologia moderna, normalmente se usa de 6 meses até os eclipses seguintes. É dito que o eclipse ele só terá um efeito até o eclipse seguinte, 6 meses depois, né? Uhum. Porém, eles na tradição, o eclipse pode ter um efeito por ano. Se durar 5 horas, pode ter 5 anos, até 5 anos. Agora, o Ptolomeu ele faz, né, uma investigação baseada na posição do eclipse estar próximo do ascendente, do meio do céu ou do ocaso, né, que seria o Uhum. descendente. Então, porque tem se privilegiado o eclipse visível numa localidade, então acima do horizonte. Embora Uhum. o Lilly até faz uma menção do eclipse na casa 4 na Escócia, que teria tido um efeito forte, então isso é sujeito à discussão, né? Uhum. Mas a menção do Ptolomeu está no ascendente, então a gente pode pensar que próximo também, na casa 12, o próximo ascendente vai ter um tempo semelhante. Então, ele seria ter os efeitos dele nos primeiros 4 meses, né? E a intensificação dos efeitos seria no primeiro terço do tempo de duração que ele, do tempo que estaremos sujeitos ao efeito dele. Então, se ele durou 5 horas, são 5 anos, então a intensificação seria no primeiro terço desses 5 anos, né? Então, você divide 60 por 3, são 20 meses, né? Essa intensificação seria nesse período de 20 meses. Muito interessante. E aí, então, e no caso, ele acontecendo, por exemplo, no meio do céu, aí já muda o foco para onde a gente vai olhar em termos do timing desse efeito, né? Assim, já começaria no segundo terço, vamos dizer assim, Já no próximo do meio do céu, segunda porção de 4 meses, né? Então seria de 11 a 8 meses, né? Segunda porção e também seria a porção do meio, se você dividir em três, tempo de duração de horas correspondendo a anos, se dividir esses anos em três, seria a parte do meio, a porção do meio, a segundo Uhum. terço, né? Se dividir em três partes, essa porção do meio, né? De 1 terço até 2 terços, né, de duração. E no descendente, então seria
última porção de 4 meses, quer dizer, de 8 a 12 meses, né? Uhum. Seria. E o último terço da duração, se você dividir em 3 partes, a última porção. Última parte, último terço do tempo que está previsto ter efeito, né? Uhum. Eles faziam distinção do eclipse ser total ou parcial, Gerson? Ou o eclipse era eclipse? Assim, o eclipse total tem um impacto mais forte, né? Porque você tem a luz toda obscurecida, né? Uhum. Então seria realmente um impacto mais forte. E tem a história o Ptolomeu ele cita a questão das cores, né, da natureza do eclipse, né? Assim, você pode falar um pouquinho disso também, Gerson, dessa questão da natureza do eclipse, né? Assim, se ele é um eclipse totalmente maléfico ou se tem alguma possibilidade ali, se tem alguma configuração que torna ele menos maléfico? Não, desde Ptolomeu até o Lírio, o mesmo Abu Machar, que fala sobre o uso de eclipse na Revolução Solar, então a aplicação também nas natividades. Uhum. Ele, em muitos momentos, eles falam que se recair sobre o Sol, o ascendente, pontos vitais do mapa, isso pode ter um impacto, principalmente se a pessoa é um governante, uma pessoa eminente, pode sofrer oposição de inimigos, pode sua saúde ter uma derrocada, né? Esses pontos vitais do mapa. Porém, se o eclipse tiver o regente, né, tiver numa condição benéfica, ele pode eventualmente não ser maléfico, né? Uhum. Eles falam da condição do regente do eclipse. Então, aí você teria nós, na astrologia atual, nós usamos como regente mais o planeta regente domiciliar, né, de um ponto. Mas desde Ptolomeu e outros, eles usariam o que chamam depois de Almuten, quer dizer, eles vão pesar a força dos planetas naquele ponto, quer dizer, não existe só a dignidade do domicílio e exaltação, tem Uhum. domicílio, exaltação, termos, triplicidade, faces, né? Então, cada um dessas dignidades, eles vão pesar os planetas que têm força naquele grau, naquela porção, né, do signo, e ver o que prepondera em termos de força, que planetas que têm mais força ali. Porque às vezes não vai ser só o regente domiciliar, não necessariamente é o mais forte ali. Porque outros planetas acumulam força nessas outras dignidades. Então, se é um planeta benéfico, ele está bem no céu, teoricamente esse eclipse não seria maléfico. Uhum. Mas geralmente há todo um temor desde a antiguidade associado ao eclipse por conta do obscurecimento da luz, né, dos Uhum. luminares. Então, seja no Egito, nos povos aqui na América do Sul, os povos andinos, sempre há um temor de que os deuses possam estar nesse momento irados contra os homens. Então eles tentam fazer medidas para aplacar essa ira divina, né? Até É, né? sacrifícios, né? Tem cidades na Grécia que substituíam o governante por um camponês. Então, durante o período do eclipse, o eclipse atingiria só aquela pessoa e não o rei, Uhum. né? Uhum. Então, e geralmente essa pessoa era executada depois. Então, não tinha como dizer que o eclipse não teve um efeito maléfico, né? Para alguém vai ser, né? Até para justificar, né, que realmente um ato de substituir o rei por um desconhecido, né? Tem uma história que você contou do Papa, né? Que envolvia uma história de magia astrológica, né? Bem, Urbano VIII, em pontos-chave lá do mapa dele. 1628 e 1630, são 2 anos em que ele poderia vir a óbito. Eles associavam esses astrólogos com um eclipse, essa possibilidade
do falecimento do Papa. Então ele via que os cardeais, existia muita política, não é, na época, no Vaticano, na igreja, sempre teve, né? Muita disputa política, porque por muito tempo quase o Papa era quase um rei, tinha força, ele determinava quem seria rei ou não, né? Ele tinha força política muito grande, inclusive de papas que lideravam exércitos, guerras e tudo mais, né? Eles eram líderes políticos, né? Então tinha muita intriga lá, os caras já começavam a procurar um sucessor já. Então ele ficou pé da vida. Pô, eu estou procurando já um substituto para mim. E aí ele foi resgatar o Tommaso Campanella, que é um frei, foi preso pela Inquisição como herege, ficou 27 anos na cadeia. E foi justamente na cadeia que ele foi estudar astrologia. Magia, não sei se ele estudou na cadeia, se ele já estudava antes. Mas astrologia ele estudou durante esse período que estava preso. E o Papa mandou tirar ele da prisão, que soube que ele tinha muito habilidade com a magia, com a astrologia, e ele foi disfarçado de camponês para o palácio lá do Papa, para a residência do Papa, para evitar qualquer tipo para ocultar, né? Obviamente, queria saber o Papa que estava consultando o mago, né? Então, não queriam saber, né? Não queriam que o povo soubesse, né? Que existia essa questão, muitas vezes, da igreja de proibir o uso da astrologia, a não ser que fosse para a medicina ou para a meteorologia, né? Quando se trata do destino, houve vários papas que fizeram objeção a isso e houve muita censura, né? A essa utilização da astrologia para ver o destino. E então esse papa, o Campanella fez um ritual lá com tochas e com pedras preciosas, gemas, né? Simulando as luzes do céu, o eclipse, para evitar que o eclipse tivesse esse efeito fatal sobre o Papa. E o Papa não morreu, né? Então, não se sabe se foi eficácia da magia ou se é pela imperícia dos astrólogos que não fizeram uma previsão competente, né? Não sabemos. Mas, em todo caso, o Campanella ele virou astrólogo do Papa e mago, astrólogo, e teve todos os tipos de... teve louvores, vamos dizer assim, né, na época, por ser o conselheiro do Papa, né? E não é o primeiro, né? Vários astrólogos na Renascença ganharam mérito por conta da astrologia. O Luca Gáurico é um que virou bispo pelos serviços prestados ao Papa, porque ele previu 2 cardeais que seriam papas. Caramba! Ele acertou, né? E aí ele se tornou astrólogo do Papa e ganhou um bispado, foi elevado a bispo, né? Eles falam pelos serviços prestados à igreja. Esses serviços só foram astrológicos, né? Cara, que demais isso, né? Uma grande incoerência aí, né, dentro da doutrina, né, que eles estava vigente ali na época, né? Imagina se eles descobrem. Esse Papa Urbano, ele lançou uma bula proibindo a prática da astrologia pelos cristãos, né? Pelos católicos, né? Então, isso contribuiu para a derrocada da astrologia no âmbito acadêmico, tudo, né? Nos países católicos, né? Aqueles protestantes, aí eu não sei como é que era muito a relação com a astrologia. Eu sei só que um dos braços direitos do Lutero era estudante de astrologia, estudioso, patrocinou a tradução do Abu Ali al-Hayat. Olha aí. Que é o Philippe de Melanchthon. Não sei se Melanchthon, eu não sei a pronúncia exata do nome. Alemão, né? Eu não sei exatamente, mas ele era professor da universidade lá, universitário, de matemática. Acho que era médico também. E ele era entusiasta da astrologia, era braço direito do Lutero. Olha que interessante. Então, não sei, talvez no âmbito protestante tivesse menos perseguição. Talvez, né? Eu sei que o Giordano Bruno também ele buscou acolhida em países protestantes, na época que ele teve que fugir, né?
da perseguição da igreja, o Giordano Bruno. Não sei se eles tinham mais. A igreja tinha uma questão bem ambivalente a relação com a astrologia, né? Porque eles condenavam publicamente, mas faziam uso por trás dos panos, né? Bem interessante, né? E Gerson, ainda falando dos eclipses, né? A gente estava falando aí, né, no caso de um eclipse numa natividade, né? Quando que o eclipse ele é importante numa natividade? Se ele cai junto a um dos pontos vitais, como você falou, na alunação pré-natal, né, na cisígia, porque tem gente famosa que nasceu no eclipse, né? Tem um astrólogo da Renascença, Juntinho de Florença, que ele fala que as pessoas que nascem perto do eclipse podem ter alguma iminência ou ter algo fora do comum associado à área que esse eclipse caiu. Então, na casa 10, a carreira. Algo fora do comum pode ser tanto para bem como para mal. Né? Pode ser uma anomalia ou pode ser alguma distinção especial. Porque, desde a antiguidade, a corrupção da Lua está associada com questões que afetam Eles mencionam desde a epilepsia como as doenças da alma, Ptolomeu, Valens. Então, tem essa ligação com as doenças da alma e também, mas pode também com uma iminência social. O caso que a gente tem agora, na atualidade, um dos mais notórios é o Donald Trump, que nasceu num período próximo ao eclipse, né? Donald Trump. Então, teve a iminência e também é um cara um tanto perturbado, assim, né? Tá. Tanto, assim, pessoal, não estou dizendo que todo mundo que nasceu em eclipse será perturbado, não é isso, mas pode ter alguma questão aí de depressão ou alguma questão da pessoa ter alguma questão aí ligada às doenças da alma, né? Tem uma astróloga, Márcia Bernardo, lá de Santos, que fez uma pesquisa também sobre pessoas que nasceram em eclipse. É interessante conhecer. Oh, interessante. Márcia Bernardo, que tiveram, vamos dizer, um destino um pouco mais difícil, que nasceram em momentos de eclipse. Eu pesquisei mais que você mencionou, a lua cheia ou nova anterior ao nascimento, a cisígia, né? Uhum. Que eventualmente pode ser um eclipse também, uma lunação, como eu falei, toda eclipse é uma lunação, mas nem toda lunação é um eclipse. Né? Então, também pode ser um eclipse, não só uma lunação, como um eclipse pré-natal, né? Acabar sendo um eclipse. Eles mencionam que tem ligação com o Valens, vários autores árabes também, que tem relação com a questão do bem-estar do nativo de uma maneira global, dele e de sua família. Então, pode ter questões aí que afetam famílias, né? Não só o indivíduo, dado que a alunação afeta grupos humanos, não só o indivíduo, né? É uma alunação. E aí, os próprios árabes mencionam que o pai, a mãe, os irmãos podem ser afetados sob determinadas condições que se encontra essa alunação pré-natal, né? Então, juntando esses elementos, né, pode-se imaginar que se esse eclipse cai em algum ponto forte do mapa, né, como você falou, se a pessoa nasceu sob um eclipse, ou perto, né, da época do eclipse, ou esse eclipse caiu no ascendente, no meio do céu, algum ponto importante, ou eles usam na astrologia mundial as estrelas fixas que estariam ligadas a esse eclipse, né, que podem estar num ângulo próximo ao eclipse, mais próximo, né, por exemplo. Muito interessante. Eu estava pensando, você falou na questão dos ângulos, né? Eu estava pensando um eclipse de lua cheia, por exemplo, né? Que a lua tivesse na casa 3 em Júbilo e o sol tivesse oposto em Júbilo na 9, né? Isso daria, será alguma projeção
maior para o eclipse? Daria alguma. Aplicaria-se o júbilo a essa relação? Você tem Sol. A casa 9 é a casa do Sol. Está associado muito com o plano do sonho, das visões, dos oráculos, né? O Sol na 9. E a gente tem muitas vezes aí tem menções de místicos que teriam experimentado uma iluminação espiritual em momentos de lua cheia, de lua nova. Agora, o eclipse, você fala, bom, mas o eclipse é um obscurecimento da luz, né? Sim, mas aí é que está, né? Você tem um obscurecimento da luz exterior, isso pode fazer a pessoa uma introspecção, levá-la a uma introspecção, né? Tanto que na Índia eles falam que o momento do eclipse é bom para meditar. Não é bom para nada mundano, nada que seja. A pessoa se recolher totalmente e ficar numa introspecção espiritual. Uhum. E tal, né? Essa informação que você trouxe da Índia, inclusive, ela é interessante porque ela já conecta com a próxima pergunta que eu quero te fazer, que é justamente essa questão que a gente vê muito nas redes sociais quando tem eclipse, né? Muitos praticantes, acredito que a maioria da astrologia moderna, propondo rituais de cocriação, de, sei lá, de sincronicidade no eclipse, né? Na tua opinião, isso aí dá pé, Gerson? É uma boa fazer ritual no eclipse? O que você acha disso? Eu não vou entrar no mérito, né? Porque quem sou eu para julgar a prática dos outros, né? Mas na tradição, você encontra a magia astrológica, que é uma coisa bem fundamentada. A magia astrológica, normalmente, não é recomendável fazer em eclipses. Magia astrológica, né? Procurem evitar, né? Agora, tem vertentes aí, acho que da bruxaria, que faz rituais em eclipse, né? Então, não sei. É que eu não posso entrar no mérito da prática ali, mas o problema é vender isso como uma panaceia, né? Como que Uhum. cada eclipse vai abrir um portal, porque eclipse ocorre um monte de eclipses, vários eclipses ao longo do ano, então vai Uhum. abrir um monte de portais místicos ao longo do ano, né? É, Porque acaba sendo uma panaceia espiritual, acaba sendo pode fazer com que a astrologia entre um pouco num descrédito devido a uma mistura da astrologia com um certo misticismo duvidoso, né? é dessa direção que vem a minha pergunta, né? Porque é justamente na banalização de significados, né? E uma presença de um marketing digital aí super ferrenho, acabam criando um produto em cima do eclipse, né? Que não é das configurações mais auspiciosas da astrologia, né? Então era mais nessa direção que eu estava querendo saber a tua opinião, porque a gente já teve uma live aqui, inclusive, sobre magia astrológica, né, com a astróloga portuguesa, com a Filipa Araújo, e a gente falou muito dessa questão desse uso comercial, né, de como embala-se uma série de significados simplificados, né, e vende-se isso como uma prosperidade, sei lá, fechamento de ciclo, tem um monte, tem um storytelling, tem uma escolha de expressões aí que funcionam nas redes, né? Mas é em cima de um significado que já não é o original, né? Então é mais nesse sentido que eu estava querendo mesmo saber a tua opinião, né? Porque de fato não é falando exatamente da prática alheia, mas é olhando para a tradição, né? Como alguns símbolos são às vezes deturpados para vender, né? Para, enfim, para gerar conteúdo, né? E isso também não é muito interessante, porque a astrologia fica ligada a uma aura, o astrólogo como um guru, um cara místico e tal. Não que, como eu te falei, eu comecei a estudar astrologia junto com a cosmologia e metafísica, mas aí a metafísica, a cosmologia, envolve um estudo muito profundo, né? Não é uma coisa assim,
Não é o misticismo de ocasião, né? Não é uma coisa Boa. para vender, nem tem esse interesse de atingir massas, né? Muito pelo contrário, é para poucos mesmo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, como falam, né? É Não é? engraçado, né, falar da magia astrológica, porque hoje com as redes sociais, todo mundo sabe o que que é um Picatrix, né? As pessoas começam a ter acesso a coisas, mas não exatamente sabem de nome o que é tal, mas não conhecem às vezes o conjunto dessas obras ou a profundidade do que realmente é, né? Então tem uma certa banalização desse simbolismo mais, desse ocultismo, vamos dizer assim, né, que a gente acaba vendo nas redes aí, né, assim, muita coisa enlatada, vamos dizer assim, para a pessoa fazer ali pelo celular mesmo, enfim, um pouco da impressão que eu tenho assim, né, nas redes de como parte desse ocultismo, entre aspas, ele hoje em dia ele é replicado, aí ele vira conteúdo de Instagram facilmente e às vezes é isso, né, uma coisa mais simplificada, não estão levando a coisa mais para profundidade, né? Esse é sempre um risco, né? Porque a banalização do conhecimento, né? É mais um intuito mercadológico mesmo, né, Paulo? Uhum. Intuito de chamar atenção, vender o peixe. Bom, e falando de vender o peixe, Gerson, a gente está quase chegando no final. Eu queria agora que você vendesse seu peixe para quem gosta do seu conteúdo, para quem quer conhecer mais aí do teu trabalho, né? Você está dando cursos, como que as pessoas podem te acessar, Gerson, para aprender contigo? Pode me acessar no próprio Facebook e no Instagram. Eu vira e mexe, eu divulgo cursos lá, aulas também gravadas, tem aulas gravadas e cursos gravados. E esses cursos, todos eles têm apostila, são apostilados, tudo, e eu dou assistência. Esses cursos são gravados, ainda assim não é que a pessoa só assiste a aula, eu tenho encontros posteriores para discussão do conteúdo, né? Uhum. Então, tem cursos em todas as áreas da astrologia, praticamente, né? Curso de astrologia mundial, tem curso de astrologia helenística, que eu fui um dos primeiros a dar no país, eu acredito, né? Já há uns 10 anos atrás. Curso de astrologia helenística, técnicas da astrologia helenística e de astrologia eletiva, de sinastria. Tem tanto cursos como aulas, né? Retificação do horário de nascimento, técnicas de previsão tem da astrologia helenística e tem também aplicação das direções, né, na Revolução Solar. Né? Então são cursos que estão acondicionados em ambiente virtual e eu dou assistência posterior. A pessoa faz as lições, estuda os casos de estudo, né? E Uhum. alguns que têm aulas gravadas também. Eu sempre dou uma assistência posterior, né, em termos de esclarecer dúvidas, de discutir os conteúdos, tem encontros posteriores também. E você também vende os materiais que você traduz, né? Você faz umas traduções também, né, Gerson? Tem uns e-books. Inicialmente eu usava só para mim, eu só utilizava para o meu próprio uso e dos meus alunos. Aí eu achei melhor divulgar mais, né? Então esses materiais de domínio público que eu acabo fazendo versões em português para facilitar o estudo, né? Até para a pessoa já não precisar buscar uma bibliografia muito ampla, além do conteúdo já dado no curso, não precisar, né, comprar tantos livros. Embora seja bom adquirir livros, claro, mas Uhum. se a pessoa não ser um impedimento dela ter que adquirir muitos livros para poder acompanhar o curso. Né? Então, eu já dou essa bibliografia que eu faço essas versões em português, desse material de domínio público.
Não, muito bom. E, assim, quem não conhece, vão atrás de conhecer. O Gerson, ele está sempre soltando aí uns, ou quando é ou uns cursos muito interessantes, ou às vezes umas traduções. Você deu um curso recentemente sobre interpretação de sonhos, né, Gerson? E Pela astrologia helenística, é isso? a interpretação vem da astrologia árabe, mas como eu falo, né, na aula, tem a, vamos dizer, um precedente já no neoplatonismo, dos astrólogos neoplatônicos, que eram astrólogos, né? Por exemplo, Porfírio, Jâmblico, vários astrólogos neoplatônicos, o neoplatonismo e a astrologia, né, historicamente, estão aí entrelaçados, então, historicamente e geograficamente, naquela região da Alexandria, né? Então, a astrologia helenística emergiu na mesma época que os neoplatônicos estavam atuando ali. Então, Uhum. eles eram astrólogos. Tá? E o sonho para eles era um oráculo natural. Então, eles correlacionavam. Você pega um livro do Hephaestion de Tebas, do século III, ele menciona determinadas posições da Lua tendo ligação com sonhos, né? Posicionamentos da Lua, que seriam sonhos mais reais, ou que poderiam ter uma utilização oracular. Né? Então, ele fala de determinadas posições da Lua, Lua de tal e tal dia pode ser mais real, sonho pode ser prever algum evento, dar uma Uau. informação sobre um evento futuro. Então eles viam um sonho como oráculo natural. Como eram astrólogos, então tem essa interface. Né? Pô, sensacional essa técnica. Muito bacana. Quem desenvolveu mais depois foi os árabes, mas você já encontra as raízes disso na antiguidade. Uhum. Pô, maravilha, Gerson. Eu queria te agradecer aí mais uma vez por ter conseguido esse tempo aí para a gente falar um pouquinho aí sobre os eclipses, né? Queria agradecer também todo mundo que acompanhou aí essa live com o Gerson. E se você puder passar mais uma vez aí os teus canais, Gerson, para as pessoas te acessarem aí, quem está chegando agora ou chegou no final aí, por favor. No Facebook e no Instagram. Né? Só procurar Gerson Pelavski. Eu estou sempre soltando, volta e meia, posts com parte, às vezes comentários extraídos dos meus cursos ou de técnicas que eu aplico nos cursos. Eu volto e meia Uhum. faço algum post. Né? Eu estou sempre pesquisando em atividades novas. Sempre, quem faz um curso meu hoje não vai ser idêntico do de 2, 3, 4 anos atrás, porque eu vou estar sempre eu estou incluindo atividades novas, pesquisando mapas que eu ainda não pesquisei. Né? Então, Ah, inclusive teve um comentário aqui do Patrick, do Dharma Astrologia. Ele comentou, né, das pessoas que nascem no eclipse. A princesa de Gales nasceu num eclipse e o mesmo ocorreu no eixo 612 dela. Não por acaso ela está sofrendo uma situação de complicação na saúde. assim, como a gente falou, né? Que as áreas do eclipse pode ter alguma coisa acima alguma coisa que sai do comum, tanto para o bem como para o mal, né? Então, aí, afetando o eixo da saúde, né? Maravilha, Gerson. Então, queria te agradecer aí mais uma vez. A Melissa comentou aqui, live excelente, como sempre. Obrigado a Paulo e Gerson. Obrigado aí, Melissa. Obrigado a todos, todas e todos que acompanharam a gente aí. E obrigado ao Gerson aí mais uma vez pela atenção aí, pela disponibilidade. Gerson, espero que a gente possa conversar aí futuramente. Você tem um HD enorme aí para a gente vasculhar, tem muito conhecimento astrológico de qualidade. Te agradeço mais uma vez. E quem perdeu aí a live também pode conferir depois no YouTube, eu vou subir depois, né? E se você está assistindo aí, gosta de astrologia, manda para alguém esse vídeo aí que também gosta de astrologia, que ajuda a fortalecer aí a nossa comunidade astrológica. Agradeço
agradeço muito, Paulo, pela divulgação e noto que você está chamando astrólogos de peso aí para. Isso é bom, que enriquece o nosso conhecimento, né? Divulga a astrologia de qualidade para o público, né? Sim, Então, muito não, uma obrigado satisfação enorme. pelo convite. Maravilha, então, Gerson. Um grande abraço aí para você e a todos aí que ficaram com a gente aí nesse papo. Confere lá depois quem chegou no final, no YouTube ou aqui nos Reels. Um abraço, Gerson. Ótima noite. Obrigado, Paulo. Um Valeu, abraço a gente. todos os ouvintes. Uma boa